Olha, o inverno já começa na semana que vem, com isso surgem muitas síndromes gripais. No Fala Doutor de hoje, eu estou recebendo ao vivo o médico pneumologista, o doutor Saulo Maia. Ele tem aí experiência, formado há aproximadamente 40 anos, formou-se pela Universidade Federal de Sergipe, pós-graduou-se, é doutor também na área e especializou-se no Rio de Janeiro. Vamos tirar as suas dúvidas sobre síndromes gripais. Você que fica em dúvida sobre os sintomas que você apresenta, o inverno já começa então na semana que vem, com a mudança de estação, surgem neste período muitos tipos de gripes. Aproveite e envie a sua mensagem. Lembra de dizer seu nome, sobrenome e a cidade onde você mora. Vamos pôr o zap do BG na tela para você, telespectador, telespectadora, interagir com a gente. Olha, o doutor Saulo Maia já está aqui ao vivo, a quem agradeço a presença desde bem cedinho aqui na TV Atalaia. Bom dia. Bom dia, Tamires. Bom dia, telespectadores. A gente que agradece a sua presença aqui. Vamos então à primeira pergunta. Este é o quadro Fala Doutor, o quadro de interação popular. Vamos soltar no ar então, põe na tela aí para a gente acompanhar então essa primeira pergunta. Maria dos Anjos, ligadinha com a gente em Poço Redondo. Bom dia para todo mundo que está ligadinho aí em Poço Redondo. Doutor, o que causa a gripe? Maria dos Anjos, o que causa a gripe são vírus. Nós temos vários tipos de vírus. O vírus que mais preocupa no momento está sendo agora o coronavírus. Mas no dia a dia o que a gente tem preocupação maior é com o vírus da influenza. Daí o governo fazer a vacinação contra esse tipo de vírus. Mas nós temos vários tipos de vírus com uma incidência de infecções com a gravidade menor. Excelente a resposta, então, objetiva e direta. Chega mais para cá, vamos ler mais uma pergunta, então. Esse é o quadro Fala Doutor, quadro de interação. Você também pode enviar as suas perguntas para o WhatsApp do BG, o WhatsApp do BG na tela o tempo inteiro, para o telespectador enviar a pergunta na mensagem. Lembra de dizer seu nome, sobrenome e a cidade onde você mora. Você que costuma ter alguns sintomas de gripe, não sabe bem identificar o que é, essa é a hora. Antônio Cardoso ligadinho com a gente em Boquim. Bom dia para toda a população boquinhense. Doutor, resfriado é a mesma coisa de gripe? Se não, qual é a diferença? Antônio Carlos, a origem, a causa do resfriado e da gripe tem a mesma origem, que são vírus. Todavia, são vírus diferentes. O resfriado comum, ele apresenta com sintomas de obstrução nasal, crise de espirros, dor de garganta, e há um comprometimento do estado geral da pessoa em menor proporção, ou seja, não tem muita febre, não tem dores no corpo. Já a gripe tem os sintomas citados para a via aérea superior, como eu citei, obstrução do nariz, garganta, mas a febre alta, dores no corpo, prostração, fazendo com que a pessoa muitas vezes perca o trabalho, perca a ida à escola e que necessite algumas vezes de assistência médica. Importante, então, ficar atento. Esse é o quadro Fala Doutor. O WhatsApp do BG na tela para você interagir. Já estou recebendo muitas perguntas aqui e você pode enviar na mensagem. Diga seu nome e sobrenome, a cidade onde você mora. Quadro Fala Doutor no ar, aqui no Balanço Geral Manhã. Próxima pergunta, podemos soltar então na tela. Adelina Nascimento de Indiaroba. Bom dia para todos ligadinhos aí em Indiaroba. É possível pegar gripe ou ter sintomas da gripe após tomar a vacina contra a influenza, doutor? Pode, não só pelo vírus da influenza, porque as vacinas não têm a eficácia de 100%, mas também pegar gripe por outros vírus. Nós não temos não só o vírus da influenza, que é da vacina, mas temos os vírus sincicial respiratório e mais outros vírus. Todavia, o que causa mais preocupação realmente é o da influenza, porque é um dano maior à saúde. Daí a vacina ser dirigida ao vírus da influenza. Mas a pessoa pode pegar a gripe por outros vírus que não foram contemplados pela vacina. Entendi. Olha, a Moniele Braga ligadinha com a gente em Aracaju, já enviando mensagem em tempo real. E ela diz assim: bom dia, Tamires, bom dia, doutor Saulo. A minha mãe apresentou dor no corpo, dor de cabeça nos primeiros 2 dias e agora ela só está gripada, corizando. Devemos nos preocupar? A Moniele Braga de Aracaju. Se você fizesse essa pergunta, Moniele, há um certo tempo atrás, eu diria que você poderia ficar tranquila, porque provavelmente era uma síndrome gripal por um vírus de influenza ou para-influenza ou qualquer outro vírus mais simples, mas numa época de pandemia, a primeira coisa que a gente tem que afastar é o coronavírus. E aí é interessante se dirigir a um posto de saúde, ao seu médico, para fazer exame para afastar o coronavírus.
É isso aí, fazer o exame então para ter realmente a certeza de que é uma gripe ou não é o coronavírus. Porque os sintomas das gripes em geral, das viroses em geral, com o influenza, podem se parecer muito na fase inicial e na dúvida você tem que fazer o exame. Tem que fazer o exame, é a melhor forma de tirar a dúvida. Próxima pergunta, este é o quadro Fala Doutor. Obrigada aí a telespectadora Moniele de Aracaju pela interação. Próxima pergunta, quadro Fala Doutor na tela. Vamos então soltar a próxima pergunta aqui. Beatriz Oliveira de Frei Paulo. Bom dia para todo mundo que está aí em Frei Paulo. No total, quantas doses de vacina contra a gripe as crianças precisam tomar? Tem que tomar todo ano, doutor? Tem que tomar todo ano. Todo ano tem que ser vacinado porque o vírus da gripe é mutante, ele muda, né? Anualmente, daí a vacinação ser anual. Então, tem que tomar sim todo ano, pergunta respondida. O Daniel Santos falando comigo aqui no Zap do BG, tá ligadinho aí, Nossa Senhora do Socorro, um bom dia especial para toda a população socorrense. E ele pergunta assim, o Daniel, bom dia Tamires, bom dia doutor, por que a campanha de vacinação contra a gripe é realizada anualmente e geralmente nos meses de abril e maio, especificamente? É porque os surtos dessas viroses começam nessa época do ano. Então, o ideal é que se vacine realmente a partir do mês de março, porque, como eu citei anteriormente, esses vírus são mutantes, aparecem cepas novas a cada ano. Então, antes de ter o surto da gripe, é feita a vacinação para dar um tempo também que o corpo crie imunidade, crie anticorpos contra o vírus. Entendi. Olha, tem telespectadora ligadinha com a gente, a Cristina dos Santos, ela está ligadinha também em Socorro. Ela diz assim, bom dia Tamires, bom dia doutor. Eu tive Covid no mês de abril e desde então eu tenho tosse frequente e essa tosse só piora, principalmente à noite. É recomendável nesse caso um raio-x no pulmão? É a pergunta da Cristina. Se você teve o coronavírus e está com sintoma respiratório persistentes, é indicado você procurar uma assistência médica e aí, nesse caso, tem indicação realmente de fazer exames radiológicos. Pode ser uma radiografia simples de tórax, como também, a depender do seu caso, fazer uma tomografia do tórax. Tomografia do tórax, hein, Cristina? Fique atenta e vai fazer. Próxima pergunta, este é o quadro Fala Doutor, mais uma pergunta na tela. Hoje, tirando as dúvidas sobre síndromes gripais, o Carlos Fernando ligadinho em Itabaiana. Alô, população itabaianense, terra da cebola, terra dos caminhoneiros de comércio forte. E aí ele pergunta assim, febre por mais de 3 dias pode ser preocupante? Está com febre é sinal de alguma inflamação? Quando a febre persiste por mais de 3 dias, começa a ser preocupante, porque normalmente as viroses que acometem no dia a dia têm um limite de tempo para evoluir. Se a febre persiste, pode ser uma virose, mas pode ser uma infecção de algum organismo, algum órgão do corpo, e aí necessita de uma assistência médica, uma avaliação médica para identificar se é só uma simples inflamação, como você está sugerindo, como também um processo infeccioso em algum órgão do corpo. Não só no aparelho respiratório, mas podemos ter infecções em outros locais. Então, para saber se é infecção, o que tem que fazer? Primeiro, um exame clínico. Primeiro é o paciente ser examinado. E o médico que vai examinar esse paciente vai identificar o provável órgão que ele suspeita da infecção e vai fazer um exame dirigido àquele órgão. Se você suspeita que o paciente tem um problema respiratório no pulmão, você vai fazer a parte de exame de sangue, hemograma e as provas inflamatórias para identificar essa parte de inflamação, como também uma radiografia de tórax. Radiografia no tórax também é importante. Próxima pergunta, quadro Fala Doutor, tirando as suas dúvidas sobre síndromes gripais, envia sua pergunta para o Zap do BG. Luzia dos Santos, ligadinho com a gente em São Cristóvão, cidade histórica. Constantemente tenho coriza no nariz, doutor, mesmo quando não estou gripada. O que pode ser? Luzia, a principal causa de coriza persistente, que é o seu caso, é alergia respiratória. Então, provavelmente você deve ter uma rinite alérgica e que, quando você se expõe a esses alérgenos respiratórios, poeiras, fungos, fumaça, gases, mudanças climáticas, aí você tem coriza, espirros, coceira no nariz e provavelmente deve ser rinite alérgica e seria interessante você procurar uma assistência médica.
É isso aí, olha, a Jaci Araújo, doutor Saulo, está ligadinha com a gente aqui mesmo na capital. Bom dia, obrigada pela audiência, Jaci. E ela fala assim, eu tenho 56 anos e tomei a vacina da Covid no dia 10 de junho, doutor. E aí ela está confusa, pode tomar a vacina da gripe? Quando é que ela pode? Qual é o intervalo entre uma vacina e outra? Essa é uma dúvida frequente. Entre as vacinas, o prazo pré-estabelecido seria em torno de 15 dias. Após 15 dias, se tomou 10 de junho, a partir agora do dia 25 de junho, estando bem, tomar a vacina para a gripe. E então, que é importante lembrar a população que não só a vacina do coronavírus está indicada nessa época do ano, mas também a vacina de gripe, que faz um controle muito grande do aparelho respiratório. Então, após 15 dias, ela já pode tomar? Após 15 dias. Excelente. Fala, doutor, no ar. Próxima pergunta na tela aqui do Balanço Geral Manhã da TV Atalaia TV dos Sergipanos. Olha, Adriano Batista ligadinho com a gente em Nossa Senhora do Socorro. Muita gente acompanhando o Balanço Geral Manhã em Socorro. Tenho tosse seca e pigarro, principalmente no início da manhã. No passado, eu fumava. O que eu posso fazer para reduzir esse pigarro, doutor? Toda queixa clínica exige uma avaliação médica, um exame clínico, para identificar a causa disso. Se você foi fumante e tem um pigarro persistente, seria indicado você fazer uma avaliação também dessa parte das vias aéreas superiores, das amígdalas, da garganta, principalmente da garganta, para ver se o cigarro não lesou suas cordas vocais de alguma forma, que pode ser só um processo inflamatório, tipo uma laringite crônica pelo cigarro que você fumou, como também pode ser algum problema do aparelho respiratório. Então é indicada a procura de um profissional de saúde e aí você provavelmente vai ser indicado para você um estudo radiológico do tórax, com radiografia de tórax e uma videolaringoscopia para ver sua laringe. Se for, no caso, uma lesão nas pregas vocais, tem remédio para isso? Depende da causa, porque isso pode ser até de um problema de refluxo gastroesofágico, como pode ser uma inflamação tipo laringite, como pode ser até um tumor das cordas vocais. Então, por isso que tem que se fazer o exame, porque com a visualização pela videolaringoscopia se identifica a causa daquele pigarro persistente e a tosse persistente. Entendi. Olha, a Joseane Andrade, ligadinha com a gente aqui na capital. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor Saulo. Sou Joseane Andrade. Está ligadinha no bairro Santa Maria. Eu tenho rinite e fico tossindo, nariz entupido. É preciso fazer o teste da Covid? Se esses sintomas seus é uma coisa antiga e persistente, provavelmente não deve ser o corona, porque é uma coisa que vem cronicamente, né? Mas se for uma coisa irregular, que aparece e desaparece, é melhor você fazer o teste da Covid. Nós estamos num período de pandemia que o coronavírus ele pode se manifestar de várias maneiras, né? Muitas vezes a pessoa até é assintomática, só porque teve contato com alguém que teve o corona, está com a doença e não sente nada. E no seu caso, que está tendo sintomas meio irregulares, é melhor fazer o exame para ter uma precaução maior. Então faz o exame, então, para se precaver. Olha, a Francis Clay, também ligadinha aqui na capital. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutor. Eu acordo às vezes, o Francis Clay, telespectador Francis Clay. Eu acordo às vezes resfriado, mas depois que eu saio de casa, melhoro. O que pode ser? O mais provável deve ser rinite alérgica. Onde você dorme, no seu quarto, deve ter fatores alergizantes. Uma das coisas frequentes que tem em ambiente domiciliar é a parte de mofo, poeiras, e também, às vezes, a pessoa cria animais de pelo e de pena, né? Então, esses alérgenos respiratórios estão mais dentro do domicílio. Quando você sai, melhora, porque você provavelmente, dentro do seu ambiente domiciliar, estão os alérgenos respiratórios. Então, por isso que é importante toda semana trocar os lençóis da cama, trocar as fronhas também da cama, principalmente a limpeza também do piso, deve ser com pano umedecido, todos esses cuidados também que auxiliam aí no combate a fungos, bactérias. Próxima pergunta aqui no telão, então, para o doutor Saulo aqui com a gente, participando do quadro Fala Doutor, doutor Saulo Maia. O Genison Silva ligadinho com a gente em Aracaju. Qual a diferença entre rinite e sinusite, doutor? Genilson, a diferença principal entre rinite e sinusite, nós os classificamos geralmente como rinocinusite, porque a cavidade nasal e os seios da face,
tem a mesma mucosa. Então, quando você tem o que nós chamamos no dia a dia de rinite, seria mais uma inflamação tipo alérgica, né? Já sinusite seria uma infecção bacteriana. Mas muitas vezes a pessoa pode ter quadros de rinocinusite só de fundo alérgico. E aí, assim, o melhor para você distinguir se você tem uma rinite, uma sinusite e principalmente se isso é agudo ou crônica, é uma avaliação médica. Uma avaliação médica realmente para dar o diagnóstico preciso, o diagnóstico correto para você. O Josevan Mota, telespectador, vai dizer para mim aqui a cidade na mensagem, ligadinho aqui no Balanço Geral Manhã. E ele diz assim, bom dia Tamires, bom dia doutor Saulo, bom dia a todos. É verdade que as pessoas têm problemas alérgicos, sofrem mais com esses vírus gripais? E por que isso acontece? Sofre mais porque você já tem um aparelho respiratório inflamado, né, cronicamente pelo processo alérgico. Quando você tem a infecção viral, é mais um fator agravante daquela inflamação crônica que você tem. Então, os quadros de quem tem problemas alérgicos são mais prevalentes e frequentes nessas pessoas. Entendi. Olha, a dona Edna, a telespectadora dona Edna dos Santos, ligadinha com a gente no povoado Terra Vermelha, em Campo do Brito. Coisa boa essa audiência aí nos povoados de Sergipe. E ela fala assim, Edna, eu fumo e tenho um catarro na garganta. De vez em quando, esse catarro surge, né, com mais força. E aí, ela tá bem preocupada aqui. Será que pega Covid? Será que é Covid? O que é isso? Edna, o que eu posso inicialmente aconselhá-la é deixar o cigarro, né? O cigarro é o pior vício que a pessoa pode ter, é o uso do cigarro, porque ela causa todos os tipos de patologias que nós possamos pensar, né? As pessoas que que são tabagistas e que vão desenvolver vários problemas respiratórios, têm uma probabilidade maior de terem o coronavírus complicado. Não que ela vá ter uma facilidade maior de pegar, mas quando exposta, pegando o vírus, pode ter um problema de complicações maiores, porque as defesas orgânicas e a imunidade dessas pessoas que são fumantes é bem menor do que uma pessoa que não seja fumante. Entendi. Por isso aí, tentar se livrar desse vício, viu, Edna? Força aí na sua luta. Olha, o Regis está ligadinho com a gente, vai dizer para mim aqui a cidade. Diz assim, bom dia, Tamires, bom dia, doutor. Regis, conta para mim a cidade onde você está acompanhando aí o Balanço Geral Manhã. Ele fala assim, eu acordo todos os dias tossindo, doutor. O que é isso? Tosse matinal, que essa tem uma predisposição maior ao acordar, aí a gente tem várias causas. Dentre elas, a mais prevalente seria a partir de refluxo gastroesofágico, problema de estômago que causa acidez nas vias aéreas superiores e causa tosse, como também processos alérgicos, como foi citado numa pergunta anterior, de pessoas que têm alérgenos dentro de casa. Então, a princípio, pessoas que se acordam com muita tosse, afastar problemas alérgicos e problema de refluxo gastroesofágico. Olha, a telespectadora Josélia dos Santos também, ligadinha aqui no Balanço Geral Manhã, ela diz assim, bom dia, tem vezes que eu sinto dificuldade de respirar e fico com o nariz sufocado, sem conseguir respirar, aquela sensação de que o nariz está tapado, o que pode ser? Quando isso aparece com uma certa frequência e rotineiramente, a primeira causa que a gente vai pensar é que seja um processo alérgico, tipo uma rinocinusite alérgica. Então pode ser sinusite alérgica. A Josélia, então, ligadinha com a gente em Nossa Senhora do Socorro. Próxima pergunta, então. Olha só, tem muita gente aqui preocupada com o coronavírus. Um telespectador aqui bastante preocupado. Eu estou com coronavírus. Essa é a Ruth. Ruth, fala só a sua cidade para mim. Eu posso morrer, doutor? O coronavírus é uma doença altamente preocupante, mas nós estamos com 14 a 15 meses de patologia, então houve um desenvolvimento muito grande da assistência médica sobre esses pacientes que complicam no coronavírus. Felizmente, a maioria dos coronavírus tem uma infecção leve, em 85% as pessoas têm sintomas que dá tranquilamente para tratar em casa, 15% é que esses pacientes precisam de uma assistência médica maior com internamento hospitalar, boa parte deles, a maioria deles em sistema de enfermaria e uma minoria que vai para a unidade de terapia intensiva. E nesses casos mais graves de terapia intensiva é que preocupa muito. Não precisando fazer intubação orotraqueal,
os resultados são muito bons nesses pacientes. E a medicina tem crescido muito, a assistência médica nesses 14, 15 meses que nós estamos evoluindo do coronavírus. A importância maior é que a pessoa tenha um atendimento o mais precoce possível e que, quando persistem os sintomas, tenha um acompanhamento médico, seja ele ambulatorial, num caso mais graves, logicamente vai para o hospital para precisar internar. O mais preocupante é quando os sintomas eles chegam ao agravamento, né? A pessoa sente muita febre, falta de respirar, perde o paladar, aí são sintomas mais preocupantes. A preocupação maior é a parte da insuficiência respiratória, quando a paciente tem uma déficit de oxigenação. Nesses pacientes que têm um déficit de oxigenação, com uma probabilidade maior de ser uma pneumonia viral, e que essa pneumonia viral, que acomete geralmente os dois pulmões, poder ter uma infecção secundária bacteriana, ou seja, a pessoa vai ter uma pneumonia por vírus e por bactéria, nesses casos é bem mais preocupante. Entendi. Doutor, quero te agradecer a presença aqui com a gente tão cedinho nesse quadro Fala Doutor, de prestação de serviço para os nossos telespectadores. Agradecer aos centenas de telespectadores que enviaram mensagens, estão ligadinhos aí todos os dias, bem cedinho. Não vai dar tempo de ler todas as perguntas, mas mesmo assim a gente agradece. Sexta-feira tem mais Fala Doutor aqui. Muito obrigada, doutor Saulo, pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom dia. Obrigada.